Depois de uma semana de descanso, a Fórmula 1 voltou para o GP de Vem Canadá. E apesar do trocadilho tosco de sempre, o ambiente parecia mais propício para natação do que para corrida mesmo, já que foi água no final de semana inteiro e que trouxe um quali corrida bem interessante. Assim como é muito interessante também você deixar o like e se inscrever aqui no canal, já que eu tô mais uma vez salvando a sua segunda-feira com o nosso resumo do dia. E quem também tá prontinho para te salvar é o pessoal da Kaspersky. Se você clicar no link aqui embaixo e usar lá no carrinho o cupom LUGERO com tudo maiúsculo, você vai poder proteger o seu dispositivo por um ano por menos de R$4 por mês. E aquele papo de que antivírus é pesado, vai atrapalhar a performance do seu PC, nada disso tem com a Kaspersky, porque eles sabem como é importante para você ter o máximo de proteção e também o máximo de desempenho. Então não perde tempo, tá? Clica no link aqui embaixo, usa o cupom LUGERO, tudo maiúsculo, e aproveita a promoção para manter o seu dispositivo totalmente protegido, beleza? Chegando no sábado para o quali, existia a possibilidade da chuva aparecer de novo, mas ela acabou ficando só na promessa e os carros foram para suas voltas com a pista seca. No Q1, o Peixoto acabou deixando para dar sua volta boa apenas no estouro do relógio, mas pulou logo para primeiro. Bem diferente do seu companheiro Chico Pires, que segue mostrando que só consegue andar até Miami e depois já era, né? Tô começando já a achar que essa vaga dele foi de concurso público, viu? Porque é muita estabilidade. Além do servidor público, foram eliminados os dois carros da equipe Chute, Estevão Ocão e Hulk. No Q2, enquanto o Peixoto mais uma vez se salvava da eliminação com um tempo já bem pertinho do fim, a gente via os dois caminhões da Mercedola seguindo no topo da tabela, o que era uma surpresa para todo mundo, né? Assim como também foi uma surpresa ver os dois carros do Pocotó tão ruins e tendo seu momento nostalgia 2020. Lembra? Com aquela dificuldadezinha de sair do Q2. Com o Lelec e o Comic Sans na beirola do abismo, o Albão veio com o seu busão para pular para o top 10 e jogar os dois para fora do quali. Com isso, os dois foram eliminados, além de Pierre Gaslindo, MC Kevinho e Sargento Logan. Sim, ele conseguiu a proeza de mais uma vez não terminar na frente do companheiro, mas ainda assim terminar na frente de uma Red Bull. Fala dele. Fomos pro Q3 e realmente sem saber quem ia ficar na pole por causa dos treinos tão curtos e com chuva e esse quali no seco e tão maluco como estava sendo, né? Na primeira tentativa, Jorge Russo fez uma boa volta e assumiu a primeira posição, seguido bem de pertinho por Lando Noia, que tinha ficado só 21 milésimos atrás, com Oscar Pistache, Luiz Hamilton e Peixoto na sequência. Na segunda tentativa, ninguém estava conseguindo melhorar o seu tempo, exceto Peixoto, que vinha parecendo que ia bater o tempo do Jorge Russo, mas incrivelmente ele cruzou a linha com o mesmo tempo do piloto da Mercedola. E como o critério de desempate é a preferência para quem fez a volta primeiro, o holandês acabou ficando em segundo, com o Lando Noia em terceiro, ainda por aqueles 21 milésimos de antes. E se não me engano, a última vez que a gente teve um empate pela pole foi justamente lá na corrida de Jerez, na Espanha, em 97, quando o empate naquele dia ainda foi triplo e num final de semana que valeu o título daquele ano. Foi a primeira vez que eu parei na frente da TV para assistir um GP de Fórmula 1, inclusive. Fica aí a informação inútil do seu dia. E aí, se os pilotos conseguiram escapar da chuva no quali, no domingo o negócio ia ser diferente. Com a chuva já começando antes mesmo da largada e continuando, inclusive, com os carros alinhados no grid. As luzes vermelhas se apagam e eu não sei se o Peixoto largou bem ou não, porque estava todo mundo parecendo que estava largando em câmera lenta por causa da chuva, né? Mas de qualquer forma, o Jorge Russo se manteve em primeiro e o Peixoto em segundo. Mais para trás, Chico Pires já estava lá se enroscando com o Pierre Gaslindo e caindo ainda mais para baixo na tabela. Ao contrário dos dois carros da Super Haas, que estavam passando todo mundo com uma facilidade
absurda. MC Kevinho, por exemplo, tinha ganhado 7 posições só na primeira volta e ainda estava ultrapassando mais gente, chegando a assumir a 4ª posição da corrida. E você quer saber qual que era o segredo deles? A Super Haas foi a única equipe do grid inteiro a confiar no pneu azul. O pneu rejeitado, o pneu abandonado, o pneu renegado, o pneu achincalhado, humilhado, feito de piada dia após dia. E agora ele estava lá, mostrando que tudo que ele precisava era apenas de uma chance. Tudo que ele precisava era apenas de alguém que confiasse que ele era, sim, um pneu bom também. Ele apenas durou 8 voltas e os 2 carros tiveram que ir pro box colocar pneu intermediário de qualquer jeito, porque a chuva tinha parado e a pista estava secando? Sim. A Super Haas fez caquinha na parada e piorou ainda mais a situação? Também. Mas essas 8 voltas jamais serão esquecidas, pneu azul. Os de verdade você sabe quem são. Nós ainda veremos o dia que você irá sorrir novamente. Com 20 voltas de prova, o sol já tinha chegado para valer fazia algum tempo e a pista já tinha uma linha seca muito bem definida. Mas ninguém queria parar para colocar pneu slick porque tinha a chance de chover de novo. Então a ideia era meio que esperar o máximo para ver o que você ia fazer, né? O Peixoto até ficou bem próximo do Jorge Russo por várias voltas, mas com o trilho bem definido, tinha pouco lugar para conseguir ultrapassar, né? E o holandês ainda errou e não só acabou se distanciando de novo do P1, como ainda fez com que o Lando Norris chegasse nele. Com o DRS liberado pela direção de prova, o piloto da McLaren aproveitou para atacar o carro da Red Bull, já que o Peixoto não tinha mais o DRS do primeiro colocado. Abriu a asa, colocou de lado e fez a ultrapassagem. E como ele tinha um ritmo muito bom, vinha mais, porque já na volta seguinte, ele foi para cima de Jorge Russo, fez o mesmo movimento no mesmo lugar e assumiu a liderança da corrida. Jorge Russo, inclusive, acabou errando na hora de se defender, saiu brevemente da pista e quando voltou ainda perdeu o segundo lugar para o Peixoto, caindo assim de P1 para P3 de uma vez só. Acontece que apenas algumas voltinhas depois, Sargento Logan, provavelmente na melhor boa vontade, tentando trazer o entretenimento que a gente tanto pede para ele, acabou rodando sozinho, batendo no muro e ficando atravessado na pista, fazendo com que a direção de prova chamasse um safety car. O problema é que ele não fez o curso da Super Haas sobre esse tema. E o safety car, ao invés de melhorar a corrida, acabou dando um pit stop de graça para todo mundo. Que ao invés de deixar eles ficarem na pista com os pneus velhos lá, esperando pela nova chuva, agora eles tinham pneus novos para levar por mais um tempo. Ainda assim, Lando Norris, no melhor estilo Rússia 2021, acabou ficando na pista e não entrou nos boxes. Mas pelo menos dessa vez não foi por culpa dele, já que a equipe não se comunicou com ele rápido o suficiente e ele já estava bem em cima da entrada dos boxes. Só que aí na hora dele parar na volta seguinte, ele acabou ficando preso atrás do safety car e perdeu muito tempo, voltando apenas na 3ª posição. Na relargada, o Peixoto obviamente deu aquele pulo para frente, como sempre, né? E foi embora. A chuva até voltou de uma forma discreta, mas o suficiente para molhar um pouco a pista. Mas algo que não deveria atrapalhar ninguém, se não fosse o fato de que a equipe Pocotó realmente estava afim daquela sessão nostalgia, né? Não bastasse o carro do Leclerc ter um problema no motor, eles decidiram colocar pneus duros e falaram para ele que era só ele ficar na pista por mais 2 voltinhas na chuva que ia dar tudo certo. E é óbvio que não deu, né? O piloto Monevasco ficou se arrastando pela pista com os pneus slicks na chuva, chegou a tomar uma volta dos líderes para finalmente voltar para os boxes de novo e colocar os pneus de chuva de novo assim mesmo. Na dúvida se ia ser um problema no carro ou a estratégia que poderia estragar o final de semana, a equipe do Pocotó foi lá e escolheu logo os 2, né? Depois ele acabou logo abandonando, já que não fazia sentido continuar na prova. Na volta 45, com a galera da frente ainda na mesma ordem da relargada e sendo os únicos ainda com pneus de chuva, eles decidem finalmente parar de novo e colocar os slicks. Só que mais uma vez, Lando Norris fica na pista e decide dar 2 voltas a mais de cara para o vento para tentar ganhar tempo. E ele até consegue aumentar um pouco a distância,
No entanto que quando ele sai dos boxes, ele sai brigando pela liderança com o Peixoto. Mas com os pneus frios e do lado totalmente molhado da pista, ele ficou totalmente sem tração, mandou um drift pra galera e acabou ficando em segundo mesmo. Mas se não deu para passar o Peixoto, pelo menos ele acabou passando o Jorge Russo de novo, né? Só que aí, algumas voltas depois, Lando Norris acaba errando e Jorge Russo vai pro ataque, fazendo a ultrapassagem e assumindo novamente a segunda posição. E se não estava bom, agora era a vez de Jorge Russo errar e devolver o favor pro Lando Norris, que passa ele novamente. E nessa briguinha dos dois, quem agradece é o Peixoto, né? Porque ele estava até perdendo um tempinho lá na frente e agora já tinha uma vantagem boa de novo. E quando a gente achou que não ia acontecer mais nada, eis que Chico Pires roda sozinho e acaba acertando o muro, danificando a asa traseira do carro. Mas ele decide assim mesmo ir com o carro até os boxes, para evitar que a direção de prova chamasse o safety car que pudesse atrapalhar o Peixoto. Mas não adiantou de nada, porque Comic Sainz também tinha rodado sozinho no mesmo lugar e acaba ainda acertando o Albão, que quebra a suspensão e fica preso na grama no lado da pista. O piloto espanhol ainda volta para a corrida, mas logo depois abandona, e a direção de prova acaba chamando o safety car assim mesmo para tirar o busão da Cometa. Com mais um safety car, a equipe Mercedola decide parar os dois caminhões e colocar pneus novos. Na relargada, o Peixoto vai embora de novo e agora a briga é pelas outras posições do pódio, né? Primeiro, Jorge Russo vai para cima de Oscar Piastri. O problema é que, como a gente já falou aqui várias vezes, o garoto australiano, ele não tá nem aí para nada, exceto uma coisa: o nosso entretenimento. Então, quando o Jorge Russo coloca de lado, ele não quer saber. E ele deixa o carro dele ali, forçando o inglês a cortar a pista por fora e não só não fazer a ultrapassagem nele, como ainda ser ultrapassado por Lewis Hamilton. Só que logo depois ele é ultrapassado assim mesmo pelo próprio Lewis Hamilton e perde o terceiro lugar, e depois pelo Jorge Russo finalmente, caindo para quinto de qualquer forma. Mas pelo menos ele entregou o entretenimento, porque ele tem o compromisso com o telespectador. Antes do final, ainda tivemos Jorge Russo ultrapassando Lewis Hamilton para voltar para o top 3 e conseguir subir ao pódio. E aí, mais uma vez, uma vitória do Peixoto, mais uma vez o hino da Holanda e tralalá, mas pô, pelo menos dessa vez a gente teve uma corrida muito boa. Se fosse assim sempre, nem dava para reclamar. O negócio é molhar a pista toda vez mesmo, né? O Bernie que tava certo com aquela ideia maluca dele, e a gente, na época, ainda deu risada, tá vendo? E esse daqui foi o top 10 no final da prova, com destaque para os dois tratores da Aline nos pontos, com direito a equipe pedindo para o Ocon dar passagem para o Gaslindo, para ele tentar passar o Ricardão, e depois não devolvendo no final. O clima tá legal lá dentro, né? E o próprio Ricardão, que conseguiu mais uns pontinhos aí, logo depois do piloto, do ex-piloto, né, Jacó Villanova, meteu o malho nele, né? Agora a Fórmula 1 tem mais uma semana de descanso e volta para o totalmente a mimir GP da Espanha, que vai abrir os trabalhos para valer, né? No calendário europeu do campeonato. E como sempre, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal, não custa nada e você me ajuda muito, beleza? A gente se vê, um abração, valeu e fui!